você foi aquela cujo coração pulsou de amor por mim em primeiro lugar. Você foi que me apresentou a melhor companhia. O riso, o canto, ao adormecer e o amor. Você dirigiu meus primeiros passos. Você me ajudava a levantar quando eu caía e me encorajou a pisar firme. Você me enxugou as lágrimas. Você beijou o lugar onde sentia dor. Você confortou-me em todas as minhas tristezas e acalmou-me nas minhas horas de temor. Você me ensinou a cantar, a sorrir. Você me ensinou a ver tudo de belo que me rodeia. Você me ensinou a ver o arco-íris que temporariamente vem residir em nossas lágrimas. Você me ensinou o significado da bondade. E me ensinou também a ver como o amor transforma as pequenas coisas em maravilhas jamais sonhadas. Você me ensinou a ver quão sublime é o resplendor da fé que repousa na religião verdadeira, por qual caminho a seguir. Você me ensinou a ver quão sublime é um rosto quando está voltado para Deus. Você me ensinou a orar. E me inspirou de tal modo que pude elevar o meu olhar, tirando-o da terra e erguendo-o até o céu. Você é tão meiga. Você é tão gentil. Você é tão amorosa. Jamais poderei retribuir o que fez por mim. Eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Esta é uma mensagem do Horto Júnior para todas as mães. Parabéns, mamãe! Parabéns, queridas da nossa amada igreja. Que dia especial! Puxa, como gostaríamos de ter vocês aqui, em cada cadeira dessa. Nos últimos anos, o Dia das Mães é um dia glamuroso, especial, um dia diferenciado, um dia que a gente tem honrado as mamães. Não só nesse dia, a gente lembra que a palavra fala para honrar pai e mãe continuamente. Um grande abraço, queridas mães. Que esse dia seja muito especial. Não fique triste, não. Eu sei que, diante do que está acontecendo, algumas de vocês não terão um contato físico, presencial com os filhos, com os netos, mas não deixa a tristeza tomar conta do seu coração. O pouquinho com Deus é muito. Então valorize um telefonema, um WhatsApp, um FaceTime, uma ligação ao vivo. Que Deus te abençoe e que você se alegre em Deus, porque nós temos aprendido isso. Alegrai-vos sempre no Senhor, apesar das circunstâncias difíceis. Um abraço quem nos acompanha de longe. Tem gente lá no Pernambuco, o pai do Nailson, seu Mauro, Dona Maria, lá na Bahia, minha cunhada Márcia, meu pessoal lá, meu pai, todo mundo. Um grande abraço para Sandra, eu te amo, parabéns pelo seu dia. Aproveitar um pouquinho aqui para fazer um bem bolado também, né, pessoal? Gente, que dia especial! E vamos celebrar com toda alegria ao nosso Deus, porque Ele providenciou tudo o que nós precisamos. Eu quero aproveitar para agradecer tanta gente que tem vindo aqui nesse prédio durante a semana para trazer doações, alimentos, itens da cesta básica, itens de higiene. Várias famílias têm sido ajudadas, tem aumentado o número de necessitados. Às vezes vem gente pedir aqui na porta e ninguém sai de mão vazia.
eu quero agradecer você, querido. Tem gente que ama tanto nossa comunidade, tem um carinho todo especial, vem aqui entregar o dízimo, a oferta aí durante a semana com aquele amor. Graças a Deus pela sua vida, você que ama, você que cuida, você que ora, você que tenta estar sempre em conexão com o povo de Deus. Então, muito obrigado. Aliás, eu quero aproveitar para ler esse texto aqui de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, 19, está escrito assim: não acumulem, note bem, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam, eu acrescentaria nem a peste, nem a doença chega. Onde tiver seu tesouro, aí estará o seu coração. A palavra de Deus sempre nos ensina a não sermos acumuladores. Pensar só em nós, como aquele rico da parábola, que sempre fala eu, meu, vou ampliar, vou aumentar, quero cada vez mais para mim. Não havia espaço no coração dele para o outro. E nós temos aprendido, nesse tempo de pandemia, a compartilhar, a continuar adorando o nosso Deus, a continuar sustentando nossos missionários. Tem igrejas que estão sofrendo muito com as contribuições, porque como o povo não está se encontrando, tem gente ficando desempregada ou ganhando menos, isso tem afetado os missionários. Isso não aconteceu ainda conosco, graças a Deus. Temos honrado nossos compromissos, o custo também aqui do nosso prédio, as pessoas remuneradas, nós pastores, glória a Deus, que tem nos sustentado, tem cuidado de nós. Obrigado você, querido, que tem honrado o Senhor, aprendendo a repartir, a compartilhar. Interessante que 2 Coríntios 9:9 fala sobre esse gesto, esse ato, distribuiu, compartilhou, deu aos pobres, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Obrigado, Deus te abençoe. A sua fidelidade será eternamente reconhecida. A sua justiça permanecerá para sempre. Como é que a gente vai deixar essa vida? Nós temos aprendido nesses dias a finitude da existência. Nossa vida é como um vapor. Essa semana perdemos uma pessoa querida, a Eliane. Entre nós, de um dia para o outro, levada para o hospital. Não foi pela Covid, foi uma outra situação, um tumor, um câncer no cérebro. Mas nós a perdemos de uma hora para outra. Então a palavra fala para a gente deixar um legado, a nossa vida continuar. Ela deixou amigos, pessoas queridas, ela plantou coisas boas. E quando nós servimos ao Senhor e somos generosos, é um legado que a gente vai deixar. Vamos continuar abençoando os outros mesmo depois que partirmos. Então, meus queridos, graças a Deus que nos tem sustentado. Eu quero lembrar também a você, nesse dia especial, Dia das Mães, você que tem a sua família cristã, que já conhece a palavra, entregou sua vida para Jesus, separe um pão, um suco, aí perto de você. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Que dia maravilhoso para a gente celebrar o centro da nossa vida, aquele que morreu na cruz, perdoou nossos pecados, ele está vivo. Daqui a pouco nós vamos celebrar, cada um em sua casa, com a sua família. Se não tem alguém cristão, alguém que ainda não entendeu o plano da salvação,
Pode ficar perto, pode observar, pode ser abençoado com a palavra. A ceia é para você que já se tornou discípulo, você que passou pelo novo nascimento. E Deus abençoe que todos da sua casa. Amém? Você pode falar comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aquele outro versículo de Atos fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua, você completa? A tua casa. Que o Senhor abençoe cada membro da sua família, cada filho, cada neto, cada genro, cada nora, irmãos, parentes, os mais próximos. Vamos orar agora, meus irmãos. Vamos falar com o Senhor. Ó nosso Deus e nosso Pai, esse é um dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos nele. Seja exaltado o teu nome entre as nações. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, amado pastor, tem misericórdia de nós. Ó Pai, nós pedimos sabedoria para as autoridades administrarem nosso país em tempos de crise. Pedimos uma bênção especial para os desempregados. Obrigado porque o Senhor mandou o governo entregar uma ajuda para milhões e milhões de pessoas. É o Senhor que inclina os corações das autoridades para fazerem isso. Pai, proteja os empregos. Abençoe quem está desempregado. Senhor, o Senhor está no controle. Nós pedimos a Ti, nos ajude a aprender a Te conhecer cada vez mais. Reveste o Teu povo do poder do Espírito Santo, para não ficarmos reclamando, não ficarmos nos queixando, mas aproveitar lições essenciais, aproveitar esse tempo com a família, tempo com Deus, depender do Senhor. O Senhor prometeu que não vai nos abandonar, não vai nos desamparar. Ó Pai, abençoe cada mãe aflita, preocupada, mãe que está sofrendo alguma situação na saúde, alguma mãe inquieta, que estão com dívidas, preocupadas com o dia de amanhã. Ajude-nos a aprender com o Senhor, a não ficarmos ansiosos. Envie socorro, envie suprimento, abençoe as fontes de renda dos empresários, daqueles que têm muitas contas para pagar, boletos, aqueles que estão com dinheiro que não está chegando, que o Senhor supra cada um conforme a sua necessidade. Abençoe também, Senhor, nesse dia, especialmente o Dudu, o Lucas e o Bruno, filhos da Eliane. Esteja com eles, que eles saibam que eles não ficarão órfãos. O Senhor dá uma família, o povo de Deus é a nossa família também. O Senhor vai consolar os seus corações. Console o Edson, a Marina, cada um deles, Pai. Obrigado porque nós encontramos a assistência, a força, a certeza que o Senhor está cuidando de cada um. Ó Deus, abençoe esse culto, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos renove, nos revitalize e nos encha de esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Nós vamos ter um vídeo agora, que é a nossa vinheta, ok? Ah, não? Especialmente hoje nós não teremos a vinheta, mas eu quero lembrar que continuamos na nova série desse mês de maio, que é Desabafos de um Adorador. Você tem recebido a divulgação Desabafos de um Adorador. Estudos no livro de Salmos. E cada domingo teremos um tema diferente. Hoje nós vamos falar sobre um salmo muito precioso que desestressa. Está estressado? Está nervoso? Está agitado? Está
inquieto, muita coisa na cabeça, quem é que não fica assim? Quem é que não fica um pouco desequilibrado, agitado? Eu tenho 3 filhos jovens em casa, e você sabe, jovem é cheio de energia. A gente que vai depois dos 50 ainda fica um pouquinho sossegado, mas jovem quer pular, quer sair, quer fazer tudo. E só Deus para nos dar sabedoria para controlar a moçada, para aguentarem aí esse tempo de pandemia, porque melhor é essa agitação dentro de casa do que ficar descuidado aí, se expondo à toa. Então vamos fazer de tudo para obedecer, usar máscara. Eu estou com a minha máscara ali, no mínimo, né? E agora vai ser lei, não adianta choradeira, vamos obedecer, não é verdade? Então nós vamos falar de um salmo muito conhecido, um salmo, é como João 3,16 no Novo Testamento, só que é o Salmo 23, um salmo clássico, conhecido por cristãos, não cristãos, usado em tantas ocasiões, no leito da enfermidade, em funerais. Mas a gente vai perceber que é um salmo precioso para cada dia. O Salmo 23, que nós estamos chamando Salmo da Dependência. É uma declaração de fé, um salmo de confiança. O salmista está totalmente entregue aos cuidados do amado pastor. Salmo 23. Esse salmo tem trazido paz para os aflitos, tem trazido renovo para os cansados, coragem para aqueles que estão vacilando com as suas fobias, com os seus medos. Nós vamos ler o Salmo 23. Abra sua Bíblia, se você quer acompanhar comigo. Salmo, no meio da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar. Ele me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei, olha que convicção, estou certo que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa de Deus. Que salmo incrível! Que verdade transformadora! O Senhor é o meu pastor. 2 metáforas, 2 figuras de linguagem, 2 símbolos que nós temos aqui, da ovelha e do pastor. É como se o autor colocasse uma fala, uma conversa na boca da ovelha. Davi, que é o autor dos salmos, autor da maioria dos salmos, são 150 no total, os salmos são cânticos, são poesias hebraicas, cantadas pelo povo de Israel, a maioria deles pelo rei Davi, ou o escritor Davi. E o Salmo 23 merece um cuidado especial, porque foi escrito por um pastor. Davi, antes de ser rei, já garoto, ele cuidava das ovelhas do pai. Então a ovelha corria de um lado, corria para o outro, precisava da água, levar para
lugares perigosos, ferimentos, a ovelha caía, se machucava. A ovelha é muito dependente do pastor, ela não consegue sobreviver sozinha. Entre todos os animais, a ovelha é a mais frágil, ou uma das mais frágeis. Ela não tem garras, ela não tem velocidade, ela não tem presas para se defender. É bem semelhante ao ser humano. Comparar as pessoas às ovelhas foi uma sacada, foi algo assim do Espírito Santo que inspirou Davi, experiente no cuidado com o rebanho. Alguns autores acreditam que Davi escreveu esse salmo no final da vida dele. Não sabemos exatamente quando foi, mas as imagens de um pastor cuidando, guiando, protegendo, alimentando o rebanho saltam aos olhos aqui. E Davi, ele pega essa linguagem pastoril do campo, da agricultura. Talvez para nós aqui da cidade não estamos acostumados com essa linguagem de pastor, a ovelha que berra. Estamos mais acostumados quando fala ovelha gente. Vamos tentar ver o brilho desse salmo, porque ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. É como se essa ovelha fala com orgulho. Sabe quem é meu pastor? O Senhor. Não é um pastor humano, é um pastor com P maiúsculo, pastor. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Tem gente que brinca comigo: Edgar é meu pastor, tudo me faltará. É verdade. Agora, quando você diz o Senhor é meu pastor, o Criador do universo. E interessante aqui é que ele usa o nome de Deus, o nome Yahvé. Qual o sentido desse nome? Ele não usa Elohim. Elohim é o nome de Deus Criador. Quando Deus criou lá em Gênesis capítulo 1, Elohim, o Criador dos céus e da terra. Ele não usa outros nomes do Senhor, como o Senhor dos exércitos. Ele usa o nome de Deus, Yahvé, que é a segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, usado para falar o Deus da aliança. Porque quando fala o Senhor conversou com Adão e Eva, usa esse nome Yahvé, um Deus pessoal que se aproxima, que fala conosco. É o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente: eu sou o que sou. Um outro nome para Yahvé é o Eterno, o Deus da aliança. Davi está falando: meu pastor é divino, é o Deus que se relaciona, ele é meu. Estava falando que ele é o meu Deus, ele é o meu pastor pessoal, pronome possessivo, pronome pessoal, pronome, ele é meu. O Senhor se relaciona comigo. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas esse pastor me conhece. Esse pastor é o mesmo pastor que o Novo Testamento, Jesus fala: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele conhece você pelo seu nome. Esse pastor, ele vê as multidões, ele chorou. Fala que lá em Mateus capítulo 9, viu Jesus, as multidões, e ele se compadeceu, porque eram ovelhas, como ovelhas aflitas, exaustas, cansadas, machucadas. Nós saímos aí na rua e nós vemos as pessoas assim, aqueles olhos tristes, aqueles olhares atrás das máscaras, pessoas com medo.
vivemos um momento de crise, ficamos com medo de encostar na pessoa, ficamos com medo de esbarrar em alguém, com medo de uma contaminação. As pessoas estão tremendamente assustadas, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma direção, precisando que alguém diga para elas: Deus ama você, Deus ama você, Ele não quer que você sofra sozinho. Então nós encontramos aqui essa ovelha, ela está orgulhosa, ela está feliz, porque por causa do seu Senhor, eu tenho um pastor que Ele cuida de mim. Meus irmãos, quem é o seu pastor? A quem você recorre nos momentos de dificuldade, de tensão, de culpa, de um coração amargurado? A quem você recorre quando você se sente tão desqualificado, tão pequenino, tão frágil? E aí a gente pode fazer uma pergunta: como é que ele cuida de mim? Esse pastor cuida de mim, no versículo 1, porque ele é um pastor presente. O Senhor é o meu pastor. Ele está cuidando de mim. Essa tradução NVI é a melhor tradução de todas, porque na outra versão, atualizada e corrigida, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não comunica exatamente o sentido da linguagem original. A NVI resgatou porque fica mais próximo do hebraico, que está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu pastor, de nada terei falta. Algumas pessoas interpretam equivocadamente o Salmo 23, achando assim: puxa, mas em casa está faltando dinheiro. Tem tanta coisa que está faltando na minha vida, tem tanta coisa que está faltando na minha casa. Ué, não prometeu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O que está acontecendo? Outras pessoas acham que Deus tem obrigação, porque agora, se o Senhor é meu pastor, eu quero um carrão novo, eu quero tudo do bom e do melhor, porque Ele é meu pastor. Não é esse o sentido. O sentido aqui é que o Senhor é meu pastor. Ele cuida de mim. Se Deus é o meu pastor, eu terei o necessário para viver, assim como uma ovelha é conduzida, guiada pelo pastor. Ele está cuidando de mim. Deus não é um garçom, alguém disponível para nós, para satisfazer todos os nossos gostos, porque todos somos insaciáveis. Tem pessoas que têm bastante e ainda está reclamando que falta alguma coisa. Já tem outras, tenho convivido com pessoas assim, tem bem menos, tem bem pouco, mas ele está satisfeito, apesar do pouco que tem. Essa linguagem tem um sentido assim: o Senhor está perto de mim, Ele me dá o que eu preciso para viver, Ele cuida de mim, Ele é meu pastor presente. Daqui a pouco eu vou falar dele como provedor, eu só estou adiantando um pouquinho aqui. Outros textos da Bíblia falam que a vida não é um mar de rosas. Mesmo para as ovelhas, o pastor acordava às 4 da manhã para não pegar o sol. Essa região, o relevo da Palestina, de Israel, não é como o nosso, que você vê verde em todo canto. Você caminha aqui no interior de São Paulo, é verde de um lado, é verde do outro, aquela grama alta. Não é assim. Lá são regiões desérticas. E tem poucos lugares onde tem um pouquinho de água, e em volta daquele pouco de água há algo verde. E mesmo no deserto, uma graminha aqui, uma vegetação perto de alguma fonte. Então o pastor acordava às 4 da manhã, lá é cheio de montanhas, altos e baixos, vales, penhascos, caminhos estreitos, que tanto a pessoa quanto a ovelha poderia cair nos penhascos, lugares perigosos. A vida é assim também. É um absurdo a gente pensar que não vamos pegar uma doença. A Covid mata crente e não crente. Cristão perde emprego, não cristão também perde emprego. Cristão perde pessoa querida, não cristão
também perde pessoa querida. Cristãos ficam endividados também, acidentes acontecem para todos nós. É um absurdo você achar que na vida você não terá alguma perda, alguma dor. As ovelhas caíam, ficavam feridas, se machucavam. Mas ele está dizendo, meu pastor está comigo nessas horas. Isso aqui nos conecta com Filipenses 4, versículo 10, quando Paulo fala assim, eu tenho passado momentos de escassez, como também tenho passado momentos de fartura. Eu tenho passado momentos de lágrimas, como também tenho passado momentos de sorrisos. Eu tenho passado momento de angústia na alma, como também tenho dado pulos de alegria. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto nos bons momentos como nos maus momentos, porque eu posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. É um segredo existencial que Deus vai estar comigo, não vai me deixar passar sozinho, como a gente vai ver ainda no Vale da Sombra da Morte, Ele está ali comigo, do meu lado, me assistindo, me ajudando a tirar força da fraqueza. Então é um salmo de confiança, é uma terapia, é um santo remédio. O Senhor estará sempre comigo. Olha, o coração da gente fica agitado. Um desses dias da semana, a gente fica escutando aí, um dia morre 400, 500, 600, não vai parar não, 700, e vai aumentando. E teve uma noite que eu acordei e comecei aquele barulhinho, parecendo um gato miando. Aí eu falei, xiii, a bronquite chegou. Aí dei uma tosse assim, o coração agitou na madrugada. E aí já comecei a imaginar, se a Covid me pegar, o coronavírus, e daqui a pouco a Sandra vai ficar viúva, e meus filhos, e o coração acelerou, e eu fiquei ali agitado, gente do céu. Mas aí Deus foi me acalmando. A gente não tem aquele hino lá? Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Deus cuida Ele cuida da gente. Ele está perto, Ele é meu pastor. Deus é provedor. Aqui no Salmo 23, esse salmo é tão rico, pessoal, que daria para ser uma mensagem em cada um. Jesus não falou para a gente não ficar ansioso por coisa alguma? Ele é o meu provedor, que é o Salmo 23, versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha, o que a ovelha precisa? Duas coisas, pasto e água. Básico. Gente, naquela região desértica, andar quilômetros, naquele lugar difícil de achar vegetação, quando a ovelha chegava numas gramas, numa água, elas eram tão medrosas, inquietas. Elas, para comerem, elas tinham medo de predadores, a presença do pastor as acalmava, elas tinham medo da água agitada. A ovelha é tão estúpida, se você me entende bem, é tão assim medrosa, ela tem medo da água corrente, porque ela tem medo dela cair na água e não sair mais. Tem medo da própria aparência dela na água, pensando que é um predador. Então o pastor tem que tirar a água numa vasilha, beber, dá para a ovelha para ela ficar tranquila. Às vezes o pastor faz uma pequena micro represinha do lado, abre um pedacinho de caminho para a água ficar calma, para a ovelha poder beber. Está falando de um pastor que leva a ovelha para repousar. Elas comiam, deitavam ali, à sombra de alguma árvore que tinha nesse lugar onde tinha uma fonte, e descansava. Esse pastor cuidava da alimentação física. A ovelha é totalmente dependente do pastor. Eu fico pensando no nosso pastor, que nos dá uma paz
Água tranquila simboliza a paz. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele traz uma paz extraordinária. Ele sacia nossas necessidades físicas e espirituais. Não é à toa que Jesus falou que os pagãos, os que não o conhecem, os gentios, vivem preocupados, ansiosos, e ele nos repreende. Jesus repreende suas ovelhas, quando ele diz assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Com o que vestiremos? Com o que comeremos? Como é que vamos pagar as contas? Isso não nos afeta? A gente fica, e especialmente nesses dias agora, tudo está tão inseguro, está tudo tão imprevisível. Ele fala para a gente observar as aves do campo, as flores. Não é o Pai que criou, não é o Pai que cuida, vocês têm mais valor que passarinhos. Busca primeiro o reino de Deus. Busca o reino. Ele vai acrescentar cada uma das suas necessidades. Ele prometeu, o Salmo fala, se não me falha a memória, é o Salmo 37, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, nós precisamos dessa confiança. Não quer dizer que você vai ficar acomodado, que as coisas vão cair do céu. Mas se a gente não descansar no Senhor, nós vamos adoecer, nós vamos intoxicar a nossa alma. Então aqui fala para a gente confiar que o Senhor é o meu provedor. A ovelha não consegue viver sozinha, nós também não. Se não for o Senhor para movimentar as coisas, irmãos, olha, eu orei, muitos irmãos da nossa igreja oraram, pedindo para Deus abençoar os desempregados. Esses R$600, eu sei, não é lá grande coisa. Mas esses R$600 que o governo liberou, eu vejo a mão de Deus orquestrando isso. Para que tivesse esse dinheiro, para que esse dinheiro fosse dado às pessoas. Eu vejo Deus cuidando tanto dos seus, quanto é a graça comum de Deus abençoando. Eu vejo isso como resposta de oração. O versículo 3 fala, o versículo 3, o que mais que ele faz por mim? Ele me restaura o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus aqui, ele é o meu pastor presente no versículo 1, ele é o meu provedor, meu pastor provedor no versículo 2. Aqui no versículo 3, ele é o meu pastor potencializador. Em outras palavras, ele é o meu restaurador. Ele é aquele que me cura, é aquele que me renova, ele refrigera a minha alma. Essa palavra refrigério dá uma ideia de renovo. Ele cuidava do estado físico das ovelhas no versículo 2, o pasto e a água. Agora a alma refrigera, minha alma, está falando da psique, está falando do ser interior, está falando da minha vida, está falando dessa parte não material, meu espírito humano, ele me restaura. Quando o pastor levava as ovelhas para essas águas de descanso, o pastor pegava uma caneca, uma vasilha, e a ovelha que vinha depois de uma longa caminhada, ia já esquentando o sol no deserto, o pastor pegava a botija de água e derramava aqui na ovelha, refrescando cada uma. Eu vejo nisso uma figura linda de um Deus que às vezes a gente está tão esgotado, parece que nós falamos assim, cheguei no limite, estou cansado. Pessoas nos maltratam, entramos em atritos com os outros que não entendemos, seja com o filho, discussões em casa com o marido, e tudo somando, doenças, o medo do que está lá fora. Mas aqui fala que o Senhor restaura o nosso vigor. É tão bom a gente saber disso. Já aconteceu, você está tão exaurido, tão cansado, assim que você não tem nem força para orar, não sai nenhuma palavra. Muitas vezes acontece comigo, eu fico só sentado na presença do Senhor. Sentado, sem falar nada. Ali. Pedindo para Ele acalmar meu coração. Nós precisamos tanto disso, gente.
Às vezes a gente procura outros meios para nos acalmar. Alguns vão na bebida, tentando esquecer, nas drogas. Não sei se você que está me ouvindo aqui tem procurado nesses caminhos acalmar seu coração, ou fica o dia inteiro nas redes sociais, e quanto mais você se embrenha na vida dos outros, você vai ficando frustrado com você mesmo, projetando realidades, ilusões por causa da vida dos outros, querendo ser, querendo ter, e ali você se cansa ainda mais, com sonhos, embriagado por ilusões ou séries de Netflix, e capítulo, e série, e você está com aquele senso de vazio. É tão importante chegar, Senhor, restaura meu coração. Alguns de nós fomos machucados pela vida, machucados com palavras. Temos amargura, raiva de alguém que nos machucou, e com frequência a gente lembra. Aqui fala que um Senhor que restaura, que nos dá um alívio, que tira, que desintoxica nossa alma. Acho que é o Salmo 103, que fala que o Senhor é bom, Ele nos cura, Ele perdoa. Salmo 103, Ele perdoa minhas iniquidades e sara as minhas enfermidades. Como é bom a gente lembrar disso, porque nós acumulamos mazelas, nós acumulamos decisões erradas, nós acumulamos situações que era para a gente fazer de um jeito, não fazemos daquele jeito, fazemos de outro, achamos que nós somos mal resolvidos. Quer saber de uma coisa? Somos mal resolvidos mesmo. Se você achar alguém que falar, eu estou ok, eu estou bem, eu estou tinindo, não tenho problema nenhum, eu sou bem resolvido, então parabéns, porque eu não sei se você é desse planeta, não. Porque todo mundo que Jesus veio, ele falou, eu vim buscar doente, eu vim buscar gente machucada, gente mazelada pela vida. Porque quando o orgulho sobe a nossa cabeça, para que Deus? Mas ele veio para a gente doente, para renovar. Então esse é um texto que fala dessa profunda e íntimo renovo de alguém quebrado, cheio de pecado, cheio de desqualificação. Agora, ele nos cura, ele nos restaura, conforme o versículo, e nos guia pelas veredas do seu nome, por amor do seu nome. Não é por amor de nós, porque nós merecemos, não. É interessante isso aqui. Ele nos guia por veredas da justiça. O sentido dessa palavra é que nós temos uma inclinação para nos importarmos, seguirmos maus caminhos. Ovelha, fala de rebanho, não é? Como a gente fica confuso nessa vida. Até com as autoridades. Um fala uma coisa, o outro fala outra. As pessoas falam uma coisa, o outro fala algo. Nós somos influenciados em várias áreas. O estilo de vida das pessoas em nossa volta fazem a nossa cabeça. Às vezes até um amigo que você tem, chega alguém e fala mal do seu amigo, você começa a ter más impressões do seu amigo. Você nem conversa com a pessoa. Já vem uma inimizade gratuita. Nós somos assim, tolos, como ovelhas. Às vezes tem um carneiro ali que quer desencaminhar as outras, sai do rebanho, começa a ir por um caminho aqui, e as outras já vão seguindo. Nós somos assim, facilmente influenciados. E aqui fala que ele tem um caminho certo, um caminho bom, um caminho adequado. A palavra, a gente precisa da palavra para mostrar o caminho em que nós devemos andar. Há caminhos que parecem certos para o homem, mas é caminho de morte. Por onde você tem andado? Segue o pastor. Ele te conduz a pastagens verdejantes, não para venenos. Tem gente te entortando sua vida, te conduzindo para o precipício. E você seguindo, sem tomar esses cuidados. Aqui fala que ele converte o nosso caminho para andarmos pelo caminho plano, que vai trazer vida para nós. E ele também, no 4 ao 6, ele é
o meu protetor, além de ser o meu potencializador, no 4-6, ele é o meu protetor. 4-6, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, vale da sombra da morte. Eu falei aqui do relevo perigoso da Palestina. Tem lugares feios, lugares escorregadios, buracos. Fora isso, tem os predadores, leões, onças, às vezes bandidos, cobras venenosas. Às vezes a ovelha se enganchava, embaraçava em arbustos secos. Não é que não vai andar na sombra, no vale. A nossa vida tem altos e baixos. E ainda que eu ande em lugares perigosos, Ele está comigo. É um salmo que nos ajuda. Não temerei. Vale lembrar que tem 365 vezes a palavra não temas. É Deus dando um não temas para cada um de nós. Quantas vezes, até se a gente não cuidar, vamos ficar paranoicos, com fobias, com medos, com excesso até de higiene, a gente fica meio louco. E nós vivemos aí, irmãos, nós estamos vivendo, o planeta está passando por um vale de sombra da morte. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, é aquele que entra na fornalha de fogo ardente que está conosco naquela situação. Ainda que a gente passe por isso, Ele vai estar do outro lado, nos recebendo. Ele vai estar conosco nesse momento de dor, de perda, de luto, de lágrimas, a presença do pastor. Como a gente precisa dessa noção. Eu preciso do meu pastor. Descansar naquele que é o Criador do universo, que é onipotente, onisciente, que sabe todas as coisas, que é todo poderoso. Ainda que eu passe nesses vales. E ele fala aqui também que ele nos convida. Ele prepara uma mesa, um banquete à vista dos meus inimigos. Impressionante a gente imaginar que, apesar de ter lobos em volta, em alguns lugares, as ovelhas, sabendo que o pastor preparava aquela mesa, às vezes pegava um lugar especial para as ovelhas comerem, até se fartar, inimigos em volta, coiotes, predadores, e o pastor preparando uma mesa. Algumas pessoas até interpretam esse texto como um anfitrião. Ele muda a metáfora de pastor para um anfitrião que recebe um convidado de honra, enquanto os inimigos estão querendo perseguir, machucar esse amigo. Aquele anfitrião está falando, ele é meu amigo, eu cuido dele. Aquele anfitrião, Deus é um anfitrião importante que está cuidando de nós e está falando para o inimigo, esse é meu. 1 João 5 vai falar que o maligno não toca aquele que pertence a esse é meu. Sabe? A Bíblia fala que o diabo veio matar, roubar e destruir. Nós vivemos num mundo de maldades. Se a gente for parar para pensar no negativismo da vida, a gente fica louco. Mas em meio a esse mundo de trevas e vale de mortes, a gente pode se alegrar em pequeninas coisas. Você está vivo? Você está com a sua família? Tem comida em casa? Você tem uma roupa? Você se alegra com essas pequenas conquistas? Tem gente que deseja o mal para nós. Talvez na sua empresa tem gente querendo ver puxar o seu tapete, torcendo para você se dar mal na vida. Aqui está falando que Deus está cuidando de você. E muitos que estão vendo você. Isso aqui serve de um testemunho. Olha o pastor daquele que o teme. Ele é o meu protetor. Meus irmãos, a mesa é um sinal de aceitação. Daqui a pouco a gente vai ter a mesa do Senhor aqui,
é um sinal de aceitação, que Ele nos ama. O inimigo está por todo lado. É ser um Deus da aliança, que tem uma aliança conosco, que deu a vida por nós. Prepara uma mesa, apesar dos problemas, apesar das maldades, apesar das epidemias e pandemias. Deus nos faz transbordar de alegria. Ele me ajuda a ter sanidade, a ter serenidade, mesmo quando eu sou o alvo. Ele unge a minha cabeça com óleo. Vinha insetos, sarnas, atrapalhavam as ovelhas. Tinham moscas que depositavam ovos nas narinas das ovelhas. Aí nasciam larvas, aquilo entravam dentro do nariz, dos olhos. Era uma perturbação, elas não conseguiam dormir direito. Essas irritações. Aí o pastor aplicava um óleo medicinal que afugentava os insetos, acalmava a ovelha. Quantas irritações a gente passa. Quantas pessoas tiram o nosso humor. Às vezes uma palavrinha de alguém parece que estraga nosso dia, estraga a semana. Às vezes até um WhatsApp, um recadinho no WhatsApp, um texto ali que você fala assim, como que a pessoa fala isso? Aquilo já estraga, irritação. Nós não somos entendidos ou nós atrapalhamos os outros, ficamos decepcionados. Essas pequenas irritações. Às vezes você vai nesse pastor e me ajuda, Senhor. Ele te dá aquela paz, aquela serenidade, aquela sabedoria, aquela paciência que vem dele, do Espírito Santo, não vem de nós, para nos acalmar. Ele nos unge. E a unção aqui, gente, na Bíblia, a unção é muito ligada ao Espírito Santo. Ungir, no Antigo Testamento, era o Espírito vinha sobre a pessoa, como no Novo Testamento, tanto é medicinal, como essa questão de unção, aquele que é dirigido, liderado pelo Espírito Santo. E nessas pequenas irritações, só o Espírito, para nos dar domínio próprio, amor, alegria, paz, bondade e tudo mais. Estamos caminhando aqui para o final. Ele é agora meu pastor, meu porto seguro, que é o versículo 5 e 6. Ou melhor, o 6, não é? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Ele termina o salmo falando da bondade. Deus é bom, não esquece disso. A vida às vezes maltrata, machuca, mas Deus é bom. Deus é bom. E aqui fala da misericórdia. E a palavra para misericórdia, hesed, na língua original, é o amor leal de Deus. Aquele que cumpre as promessas. Aquele que falou e vai cumprir até o fim, como o apóstolo Paulo tinha uma convicção. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para cumprir, para guardar o meu depósito até aquele dia. Então aqui fala de um amor leal de Deus, que Ele tem um compromisso conosco, não por merecimento nosso. Nós não merecemos, não somos melhores do que ninguém. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Deus tem um compromisso com aqueles que entraram em aliança com eles, aqueles que abriram seu coração, arrependeram-se dos seus pecados, nasceram de novo, tiveram seus corações. Deus disse aqui, irmãos, todos os comentaristas que eu li, eles falam que tem uma palavra, um verbo tão forte aqui, que não é assim, tem algo grandioso aqui. A bondade e a misericórdia serão dois guardas me perseguindo. Onde eu andar, a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir, vão me acompanhar como dois guardas-costas, estarão do meu lado. Se a gente tiver essa certeza, a bondade e a misericórdia vão estar comigo nas minhas entradas e as minhas saídas da vida. Isso enche de paz, de coragem, porque por onde eu andar, Deus está comigo. Ele prometeu que nunca, nunca vai me desamparar. Ah, pastor, mas se eu ficar no leito do hospital, Ele vai estar ali com a sua bondade, mas se eu morrer, Ele vai me receber na glória. Será que eu escutei um amém? Será que eu escutei um glória a Deus? Não dá para escutar você daqui. Mas, gente, é para a gente pular de alegria. E habitarei com o Senhor para sempre. Ele termina assim. E, na verdade, eu já estou com Ele. Eu estou com Ele, eu sou adorador. Ele é meu porto seguro.
Você percebeu que salmo lindo? Vamos recordar aqui? Ele é meu pastor presente, ele é meu pastor provedor, ele é meu pastor protetor, ele é meu pastor potencializador, ele é meu porto seguro. Um salmo desse é para a gente guardar na cachola, aqui na cabeça, e estar sempre lembrando de quem é por nós. E aí, meus irmãos, nós podemos aplicar esse salmo a Jesus. Como eu bem mencionei aqui no começo, porque lá em Isaías 53, versículo 6, fala assim: todos nós andávamos desgarrados, errantes, como ovelhas sem pastor. Deus fez cair sobre Jesus as nossas iniquidades, os nossos pecados. Essa ceia fala de um servo sofredor. Aliás, tem uma trilogia nos Salmos. Que trilogia é essa, pastor? O Salmo 22 fala do sofrimento de Jesus. Deus meu, por que me desampararam? Um salmo messiânico, o 22. O 23 fala do pastoreio de Jesus, do cuidado dele conosco, que nós acabamos de ler. O 24 fala do Senhor da glória, o supremo pastor, que o Novo Testamento, que lá em 1 Pedro vai falar que o supremo pastor, e o Salmo 24 fala o rei da glória, que um dia vai galardoar aqueles que cuidaram de gente. E lá em João, capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ah, irmãos, quando a gente aplica o Salmo 23, pensando que é Jesus, que na verdade Jesus é meu pastor. Ele vai cuidar de mim. Ele é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. Sabe, o que você precisa não é de uma saúde perfeita, não é de dinheiro no banco. O que eu e você precisamos é da bondosa mão de Deus aqui, ó, na nossa cabeça. Acalma, meu filho. Eu conheço ontem, conheço o amanhã, deixa eu cuidar de você. Não fique se desgastando, estressando, se adoecendo. Deixa eu cuidar de você. Será que a gente pode crescer na confiança? Será que você poderia descansar mais no Senhor? Lançar sobre Ele a sua ansiedade, que Ele está cuidando de você? Eu até brinquei no Facebook, tem o Covid-19 e tem o convite 1128. O Covid-19 é morte, é perigo, é susto, é medo. O Mateus 11:28, que é o convite 11:28, vinde a mim. Você, cansado, estressado, sobrecarregado, doente, machucado, decepcionado, frustrado, mazelado, neurotizado, carente, totalmente fragilizado, eu te aliviarei. Eu tiro esses excessos da sua vida. Eu te dou uma paz que só em mim você vai encontrar. Desejo tanto que isso aconteça na sua vida. Até nesses dias de pandemia, a gente ouve falar de maus pastores. Eu fico triste, sabe, gente? Eu fico triste. Pastores humanos usados pelo inimigo para explorar as ovelhas. Arrancando o couro das ovelhas. Não só a lã, o couro. Se enriquecendo. Pastores inescrupulosos, gananciosos, enricando, ficando cada vez mais rico à custa de gente que já está sofrendo para manter o seu ganha-pão. Ai desses falsos pastores. Jesus fala dos mercenários que estão enganando multidões. O diabo está por trás disso, levando morte, destruição, roubando. Jesus veio somar, veio acrescentar vida, sanidade para a gente descansar nele. Esse é o verdadeiro pastor. Ovelha, não fique longe do rebanho. Fique perto do rebanho. Você sozinha, você cai, você perece, você desvia. Não fique acostumado com isolamento, hein? Estou falando como seu pastor pessoal. Não se acostume com isolamento. Depois que passar isso aqui,
Não fica lá adorando a Deus de sua casa, não. Viva no rebanho. Viva junto com o pastor e junto com o rebanho. Porque nós precisamos uns dos outros e do pastor nos conduzindo para a sua glória.